naturalmente, também nós falamos de oração. E falar de oração também se fala a respeito de fé. Não é assim? Fé tem uma ligação direta com a cura, uma ligação direta com a oração. Tem uma música de um cantor popular brasileiro que ele afirma o seguinte, que a fé não pode falhar. Andar com fé eu vou, porque a fé não pode falhar. Será? Será que a fé não falha? É interessante observar o seguinte, às vezes nós passamos por situações na nossa vida, dificuldades pessoais, dificuldades de relacionamento, dificuldades no desafio diário, e nós, ao enfrentar essa dificuldade, nós começamos a chegar na seguinte conclusão: olha, eu preciso de mais fé. Eu preciso que Deus aumente a minha fé. Essa afirmação que nós fazemos em situações do nosso dia a dia nos leva a observar o que Jesus falou aos seus discípulos numa situação que eles disseram a mesma coisa: Senhor, aumenta-nos a fé. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Nós estaremos lendo a partir do versículo Lucas 17, a partir do versículo 3. Lucas 17, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Tomem cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-te e plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus falou algo semelhante também, agora lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 17. Vamos abrir a palavra de Deus agora lá em Mateus capítulo 17. Mateus 17. A partir do versículo 18. Mateus 17, a partir do versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 17, no versículo 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração pela tua palavra. Revela nossas almas, ó Pai, a grandiosidade da fé, a importância da fé como um grão de mostarda. Fala ao nosso coração. Usa-me, Senhor, com teu Santo Espírito para anunciar a tua palavra. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos a ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos 2 situações aqui. Uma situação em que Jesus falou para os seus discípulos que eles deveriam melhorar o relacionamento deles com outras pessoas. E isso envolveria o quê? Perdoar essas pessoas 7 vezes, mesmo que fosse no mesmo dia. Diante desse desafio que Jesus colocou para eles, o que os discípulos responderam? Senhor, aumenta-nos a fé. Um outro texto bíblico, havia uma situação semelhante.
os discípulos passaram por uma vergonha pública. Havia um jovem possesso com espírito imundo por um demônio. Os discípulos tentaram expulsar esse demônio e não conseguiram. E aí os discípulos, naquela situação, perguntaram o que aconteceu. Jesus falou que foi a falha da fé deles. E nos dois casos, Jesus falou o seguinte: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, isso será vencido. E aí nós nos perguntamos, o que Jesus quis dizer com isso? O que é uma fé como um grão de mostarda? Primeiro nós temos que entender o seguinte: nos dois casos, os discípulos sentiram que faltava fé neles. Nos dois casos, os discípulos disseram que era necessário que Jesus aumentasse a fé deles. Nos dois casos, os discípulos estavam errados. Errados. Qual foi o erro que os discípulos cometeram? E que muitas vezes também nós cometemos. Quando nós consideramos que a força da fé está diretamente ligado nas características pessoais de uma pessoa. Se essa pessoa tiver uma fé muito grande, naturalmente Deus vai responder às orações, naturalmente ela vai perdoar, naturalmente ela vai expulsar demônios, naturalmente ela vai ter uma vida muito vitoriosa, porque ela tem uma fé muito, mas muito grande. Por que é um equívoco isso? Porque a força da fé não está de forma nenhuma na intensidade ou na quantidade dela. É comum nós ouvirmos por aí o seguinte: se você acredita, você consegue. Se você acredita, você vence. Porque a força está na sua capacidade pessoal. Você tem que desenvolver cada vez mais a sua fé para poder vencer esses obstáculos, essas dificuldades. Esse tipo de fala faz com que a pessoa olhe para si mesmo. Foque o seu olhar na sua própria capacidade. E aí sabe o que acontece? A pessoa começa a dar desculpa. O que os discípulos disseram quando Jesus afirmou que era necessário que eles perdoassem? Eles falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Isso é, eu não consigo perdoar porque a minha fé é muito pequena. Se a minha fé for maior, eu vou conseguir perdoar. Isto é, a falha não é minha. A falha está na minha fé. E a falha está até mesmo no Senhor, que não desenvolve a minha fé. Situação semelhante lá, quando houve a questão da expulsão, que eles não conseguiram expulsar o demônio. Senhor, se nós tivéssemos fé, como o Senhor fala, nós conseguiríamos vencer. Então, nossa fé precisa crescer, precisa desenvolver. Isso é um equívoco muito grande. Por quê? Vou dar um exemplo para os irmãos a respeito disso. Aqui está uma garrafa de água. Eu posso ter uma fé absurda que se eu terminar de tomar essa garrafa de água, eu vou chegar aos 100 anos de idade. Eu pego e tomo. Mas o que essa água faz é simplesmente matar a minha sede. Não vai fazer de forma nenhuma, por mais que eu creia no poder milagroso dessa água, chegar aos 100 anos. Porque a força da fé não está na capacidade dela, no indivíduo, na força dela. Não está de forma nenhuma. Um outro caso. Uma pessoa, né, chega diante de um lago congelado, com uma fina camada de gelo. E a pessoa fala o seguinte: eu tenho certeza absoluta, tenho fé, convicção, que o gelo não vai afundar. Eu vou andar e não vai acontecer nada. Ela dá 3 passos e pum, afunda. Porque a fé dela é uma fé muito forte, muito intensa, mas tem uma falha muito grave nessa fé. É a mesma coisa que uma pessoa chegar no médico. Essa semana eu fui no médico, ele receitou um monte de vitamina. Ele falou que está tudo baixo, B12, vitamina D, um monte de coisa lá. Aí eu peguei e falei assim: será que isso aqui funciona mesmo? Se não funciona, eu não vou tomar, não. Enquanto eu não acreditar, eu não vou tomar. A força não está na crença naquele medicamento, mas no medicamento em si. Mesmo que eu tenha uma pequena fé,
naquele medicamento e tomá-lo, o efeito virá. Certo? Então, a questão da fé não está de forma nenhuma na quantidade dela. A força da fé está, sabe aonde? Aonde eu coloco a minha fé. Aonde eu deposito a minha fé. Os discípulos não conseguiam de forma nenhuma perdoar, porque eles estavam colocando a fé deles para perdoar na capacidade deles, na força deles. Eles não conseguiam expulsar o demônio daquela situação, porque eles estavam olhando para o quê? Para a capacidade deles, para a força deles. Por isso Jesus diz assim, se tiveres fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda, lá na região de Israel, é tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, que tem cerca de 1 a 2 milímetros. É como se fosse um cisco. Sai na hora da mão, não tem força, muito pequenininho, muito pequenininho. Só que esse grãozinho de mostarda, quando ele é plantado, ele chega a produzir uma árvore, uma pequena árvore de 3 metros de altura. A força desse grãozinho de mostarda não está na capacidade dele, está na vida que está dentro dele. E aonde está e devemos colocar inteiramente a nossa fé, não na nossa capacidade, mas inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, quando deram desculpa que não conseguiam perdoar, eles estavam dando aquela desculpa por falta de fé, mas na realidade o que eles estavam escondendo era falta de dependência total e submissão total a Cristo Jesus. Eles também não conseguiram expulsar o demônio, sabe por quê? Porque não reconheceram a necessidade total de estar totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Há um caso famoso que eu li em certa ocasião, que havia uma pessoa que estava possessa com um espírito maligno. E ninguém conseguia expulsar o demônio daquela pessoa. Aí o demônio falou o seguinte, eu sei quem pode me expulsar. Pastor tal, vai lá chamar que eu saio. E foram chamar esse pastor. O pastor chegou lá, o demônio começou a falar um monte de coisa, e o pastor falou o seguinte, seu mentiroso, não sou eu que tenho poder para te expulsar. Quem tem poder para te expulsar é o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum poder em mim. Todo o poder está nas mãos de Cristo. Portanto, sai agora. E o demônio saiu. Porque o poder está inteiramente e totalmente nas mãos de Cristo. Por isso que Jesus fala de um grão de mostarda muito pequeno. Mas se eu colocasse minha fé tão pequenininha nas mãos de um Deus tão maravilhoso e tão poderoso, a minha fé se torna forte, porque é Cristo a razão da minha fé. Nós podemos ter uma fé pequena num Deus grandioso. Resultado, vitória em nossa vida. Podemos ter uma fé imensa num Deus fraquinho, fracasso. O segredo da fé está inteiramente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Depositar completamente a nossa vida nas mãos de Cristo. E nós percebemos na Bíblia várias situações assim. A palavra de Deus fala de um homem, que ele era um centurião romano, um comandante romano, que tinha um servo doente. E um dia ele se aproximou de Jesus e pediu para que Jesus curasse o seu servo. E o centurião falou o seguinte, olha, eu não preciso que o senhor vá na minha casa. Só diz uma palavra e meu servo será curado. Esse centurião, se nós analisarmos bem, tinha pouco conhecimento das Escrituras. Talvez não conhecesse os profetas da Bíblia. Talvez não conhecesse as doutrinas da palavra de Deus como nós conhecemos. Provavelmente ele foi poucas vezes na sinagoga para aprender dos judeus as discussões teológicas. Mas esse homem cria de todo o coração, naquela fé pequena, na palavra do Senhor Jesus Cristo. E imediatamente o seu servo foi curado.
Às vezes nós ficamos na nossa cabeça, no nosso coração, alimentando concepções muito erradas da fé cristã, achando que nós precisamos galgar cada vez mais, subir cada vez mais, crescer cada vez mais, e esquecemos que na realidade a fé cristã é Cristo. É colocar tudo nas mãos de Jesus Cristo. Tem outro caso na palavra de Deus de uma mulher que tinha uma hemorragia já havia muito tempo, havia perdido todos os seus bens, né, com médicos, não resolveu nada. Um dia ela colocou no seu coração o seguinte: se eu me aproximar de Jesus, se eu me aproximar de Jesus, e só tocar nele, eu vou ser curada. E foi o que aconteceu. Ela se aproximou de Jesus e tocou nele. Imediatamente ela foi curada. Aos olhos de muitos talvez fosse, isso é uma superstição, ela está com fantasias. A fé pequena dela, ela colocou nas mãos daquele que é todo-poderoso, Salvador, que é Cristo Jesus. Por isso, Jesus fala do grão de mostarda. Nós temos consciência que nós não precisamos almejar grande quantidade de fé. O que nós precisamos é colocar nossa fé em Cristo Jesus. O que nós precisamos é depositar nossa fé em Cristo Jesus. Essa semana eu conversei com um irmão. Ele me confidenciou o seguinte, que ele estava com uma dificuldade financeira muito, mas muito grande. Muito grande. E ele falando assim, sabe, eu vou orar, falar para Deus que a situação está muito difícil, que eu não tenho condição de resolver esse problema. Eu vou orar. Mas ele comentou comigo, mas quando eu orei, a minha fé era tão pequena. Eu pedi, coloquei nas mãos de Cristo, mas sabe quando você ora assim com uma fé tão pequenininha? Uma coisa assim, eu orei. E como eu estava cansado, eu acabei adormecendo. Adormeci por uma meia hora, tal. Quando eu acordei, eu peguei, abri meu celular e eu vi um depositado na minha conta R$1.000. E ele me disse o seguinte, a pessoa que havia feito o depósito falou o seguinte para ele, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer isso por você. Uma fé pequena, num Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, é o que nós mais precisamos, é o que nós mais necessitamos. Depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, e o que acontece quando nós depositamos a fé em Cristo? Jesus usa duas ilustrações. A primeira, lá em Mateus 17, ele fala o seguinte, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer a essa moreira, arranca daqui e se planta no mar. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus, naquela ocasião, estava comentando com seus discípulos algo profundamente espiritual, que é o seguinte, a moreira, na Palestina, uma moreira brava, chamada até moreira negra, ela tem como característica raízes que se aprofundam muito na terra. E como se aprofunda muito na terra, essas raízes acabam tendo uma força muito grande e há uma dificuldade enorme para arrancar essa raiz. É uma árvore difícil de ser arrancada, mostrando que coisas profundas na alma que é difícil de ser arrancado. Jesus, quando colocou dessa forma, estava relacionando o quê? Com a dificuldade dos discípulos de perdoar. Por isso que eles pediram para aumentar a fé. Senhor, o meu coração está difícil. Há tanta amargura, há tanta raiva, há tanta coisa incrustada dentro de mim, Senhor, que não dá, não consigo tirar. Aumenta a minha fé, Senhor. E Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, colocar nas minhas mãos, confiar em mim, você vai dizer para essa moreira, que está com raízes profundas no seu coração, arranca daqui e lança-te no mar. O mar, nós sabemos que não tem como uma árvore frutificar no mar, não tem como a raiz ficar no mar. Apodrece, morre, acaba. É o poder de Cristo de arrancar do coração todo tipo de amargura, todo tipo de raiva, tudo aquilo que entristece o nosso coração. Essas questões internas na nossa alma pode ser amargura por algo que as pessoas nos fizeram, pode ser nossos medos, nossas angústias.
Se eu colocar nas mãos de Cristo, eu vou dizer para essa moreira que está enraizada na minha vida, que está me fazendo sofrer, arranca daqui e lança-te no mar, porque Jesus me liberta. Na questão dos demônios, lá, Jesus também usou uma outra situação, uma montanha. Se você dizer para essa montanha, ela sai do lugar. Montanha. Montanha está ligada a mais uma questão externa. A moreira está ligada ao dentro do coração, a montanha é algo externo. A montanha, talvez Jesus estava se referindo ao Monte Hermon, que ficava naquela região, que tem 2.800 metros de altura. Quem olha, para o judeu que olhava para o monte daquele, que eles pensavam, isso é impossível. É um poder que eu não consigo lidar. É algo além da minha capacidade. É um poder estabelecido muito forte. São aqueles problemas externos que nós temos no nosso coração. Batalhas do dia a dia, dificuldades que nós temos, que nós pensamos, é uma montanha muito grande. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer. E aí Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, se você colocar a sua fé, confiar em mim, depositar sua confiança em mim, você vai dizer para essa montanha, arranca daqui e vai embora. E é interessante que essa fala de Jesus, para nós soa estranho, mas para os judeus não. Por que não? Para os judeus, eles chamavam as pessoas que conseguiam resolver problemas sérios como arrancadores de montanha. Aí nós entendemos porque Cristo disse isso. Que quando Cristo está conosco, nós arrancamos montanhas. Cristo nos orienta o que devemos fazer. Ele move a situação. Por isso a importância da fé. A fé em Cristo Jesus impacta profundamente a nossa vida. É impossível uma pessoa confiar em Cristo e não ter a sua vida transformada e impactada por ela. É impossível. Por isso, o segredo da fé é depositar totalmente a nossa confiança em Cristo Jesus. E quando fazemos isso, nós somos desafiados, meus irmãos, a fazermos aquilo que se chama o salto da fé. O que seria o salto da fé? Vou dar um exemplo para os irmãos. Na palavra de Deus, ela nos ensina que a fé não é algo matematicamente calculável. Não é algo totalmente estruturado. Uma planilha que nós colocamos todas as informações ali, o resultado vai ser de imediato. A fé supera a capacidade humana, supera a razão humana. O exemplo na palavra de Deus, Abraão. Deus chegou para Abraão e falou o seguinte, oferece o teu filho em sacrifício a mim, Isaque. Abraão deve ter pensado, mas como? Meu filho? O senhor é um Deus de amor? Meu filho? O senhor falou que no meu filho seria abençoado toda a face da terra? Como assim, meu filho? Não tinha lógica, não tinha raciocínio. Era incoerente, era um paradoxo muito difícil. Mas o que Abraão fez? Eu confio em Deus. E se Deus pediu para fazer, eu vou fazer. Mesmo que isso ultrapasse a minha capacidade de compreensão. Não é uma fé irracional. É uma fé que vai além da razão. É o chamado salto da fé que supera a razão. Nós temos na palavra de Deus também um exemplo. Quando Jesus disse para Pedro, quando caminhava em direção a ele no mar da Galileia, venha ao meu encontro. Naquele momento, o que Cristo pedia para Pedro fazer andar sobre as águas era algo irracional. Não tinha lógica. Desobedecia a todas as leis da física. Mas o que Pedro fez? Deu um salto da fé e caminhou sobre as águas. Porque a fé nos leva além, superar os nossos limites pessoais. Nós temos na palavra de Deus o caso que os discípulos passaram a noite inteira, né? Eram pescadores capazes, tudo, pescando, e não pescaram nada. Nada. No dia seguinte, depois que Jesus pregou a sua palavra de amor e tal, Jesus falou, vai lá e lança a rede num lugar mais profundo do mar, do lago. Os discípulos falaram, mas não vai ter peixe. Nós somos habilidosos, sabemos tudo, conhecemos todas as técnicas, como assim? Mas eles responderam, pela tua palavra eu farei. Foi e as redes se rompiam. A fé é isso.
A fé supera os nossos limites. Mas, meus irmãos, devemos ter um cuidado quando se fala que a fé supera os nossos limites, quando se fala a respeito do salto da fé, que supera nossas limitações pessoais. Por quê? A fé não é um salto no vazio. A fé é um salto nos braços de Cristo, de acordo com a sua palavra. Po Yong-Chu, o pastor sul-coreano, escreveu um livro, A Quarta Dimensão. Eu li esse livro na minha adolescência. Lá ele conta um relato de um grupo de jovens que foi num culto, muito abençoados, saíram vibrando. Ah, Deus está aqui, tal, 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 tal. E nós vamos agora andar sobre as águas, como Pedro andou. É o relato que ele faz. Eles foram fazer isso. Todos morreram. Por quê? Porque a ordem que havia dado para andar nas águas era exclusivamente para Pedro. Fé sem a palavra de Deus é presunção, é arrogância. Andar com fé, eu vou, a fé não pode falhar. Mas fé no quê? Em quem? Na sua capacidade ou em Cristo Jesus? O Senhor nos convida a exercermos a fé como um grão de mostarda, depositando ela totalmente nas mãos de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, quando falamos de fé, nós temos que reconhecer o seguinte: todos nós temos uma montanha enorme em nossa vida, que por mais intensa que seja a nossa fé, nós não temos condições de remover. Essa montanha nos esmaga, essa montanha nos faz sofrer, essa montanha nos destrói. Essa montanha são os nossos pecados, são as culpas que nós trazemos por aquilo que nós fazemos. Não temos condições de remover essa montanha, por mais intensa que seja a nossa fé. Mas Cristo Jesus removeu essa montanha na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por nós ali na cruz, removendo essa montanha completamente da nossa vida. Nos convidando agora o quê? A depositar inteiramente, completamente a nossa fé nas mãos dele, nas mãos de Cristo Jesus. No século XIX, na Dinamarca, toda a população era da igreja luterana. Uma criança, quando nascia, já era luterana. Todo mundo lá lotava as igrejas da Dinamarca, todo mundo luterano. Todo mundo. As pessoas tinham conhecimento bíblico legal, doutrinário legal, igreja luterana, protestantes. Eram pessoas que tinham uma moral valiosa, respeitável. Eram pessoas bem-quistas na sociedade, uma fé respeitável. Naquela ocasião, um pensador cristão, Søren Kierkegaard, falou o seguinte: quando todos são cristãos, ninguém é cristão. Porque cristão é entregar a vida pessoalmente nas mãos de Cristo. A fé em Cristo não é uma cultura que eu abraço, não é um pensamento religioso que eu defendo, não é uma doutrina religiosa que eu falo que é correta. A fé em Cristo Jesus é entregar pessoalmente a minha vida, inteiramente e completamente nas mãos de Cristo Jesus. Enquanto nós não fizermos isso, nós podemos até ter discursos, ter falas, ter afirmações religiosas, mas a experiência com Cristo está faltando. Porque o cristão verdadeiro é aquele que se entrega inteiramente e completamente nas mãos de Cristo. É interessante observar que o que aconteceu na Dinamarca era semelhante na Alemanha. No século XIX, a Alemanha inteira luterana. E na Alemanha surgiu a figura que provocou 50 milhões de mortes no mundo inteiro, que foi Adolf Hitler, apoiado pela Igreja Luterana da Alemanha. Como pode? De que jeito? Porque não tinham entregado a vida nas mãos de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa, pecador publicano, cobrador de impostos, odiado pelos judeus.
Zaqueu queria muito ver a Jesus. Subiu numa árvore, porque ele era pequeno. Aí Jesus falou para Zaqueu o seguinte: Zaqueu, vem cá, eu quero ir na sua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus não pediu para Zaqueu fazer nada. A Bíblia não fala que Jesus pediu algo para Zaqueu. Entretanto, Zaqueu falou o seguinte para Jesus: Senhor, eu agora entrego metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei ou defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. O que Zaqueu estava demonstrando? A vida de Cristo no meu lar transformou completamente a minha vida, sem que Jesus tivesse dito o que eu deveria fazer em relação ao pecado que eu tinha que vencer. Às vezes, olha só o que acontece. Nós vemos pessoas mergulhadas no pecado, sofrendo no pecado, e nós chegamos lá apontando: ó, o seu pecado, seu sem vergonha, seu safado, muda de vida. O que nós devemos fazer é anunciar Cristo Jesus. Porque é Cristo que transforma, é Cristo que muda, é Cristo que renova o coração. Essa é a mensagem essencial que temos que anunciar. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Esse ano é um ano complexo, um ano em que muitas pessoas que se dizem cristãos afirmam: olha, se uma pessoa é cristã, de forma nenhuma ela é daquela linha de pensamento político. Não é? Um cristão não pode ser de esquerda, e o cristão de esquerda fala: um cristão não pode ser de direita. Quem salva é Cristo Jesus. Aonde está na Bíblia cristão de direita ou esquerda? O que está na Bíblia é Cristo Jesus que salva. E nós temos que tomar um cuidado extremo em relação a isso. Porque o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. É nele que devemos depositar a nossa fé. Fé é como um grão de mostarda, pequenininha. Mas devemos depositar no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus. O que o texto bíblico nos ensina, que Jesus nos mostra, a compreendermos que a fé em Cristo envolve conflito, que eu vou ter que renunciar a algumas coisas em minha vida para que Cristo reine no meu coração, que eu tenho que parar de dar desculpas de falta de fé, que eu tenho que fazer o que Cristo me orienta a fazer, que está revelado em sua palavra. Eu preciso me render completamente a Jesus Cristo, continuar orando, perdoando, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Talvez nós possamos dizer: a minha fé é fraca, mas se ela está em Cristo, ela é suficiente. Suficiente. A minha fé é fraca, mas se ela está em Cristo, ela é suficiente. O que eu preciso é depositar inteiramente a minha fé em Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra que foi anunciada, Senhor, ao nosso coração, opere em nossas vidas, opere em nossas almas, promovendo transformação. Que possamos compreender, Senhor, que a natureza da fé não está na sua quantidade, não está na nossa capacidade, não está na nossa força. A natureza da fé é na pessoa que nós depositamos ela, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, depositamos a nossa vida nas mãos de Cristo. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Opera a transformação e mudança em nossa vida, em nosso lar, no nosso caminhar. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares, e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.